Como viver mais? Essa é a pergunta que todo mundo quer se fazer em algum determinado ponto da sua vida. Já visto aí que nós temos medo do fim da nossa caminhada por aqui. Agora, a melhor forma de viver mais, e se é possível, né, desfrutar de mais tempo nessa vida com qualidade, é a grande questão que envolve o uso da tecnologia, os avanços da medicina de maneira ética, porque de nada vale vivermos mais se não tivermos qualidade nesse tempo que a gente vai dispor maior por aqui. Os desafios para essa longevidade são cada vez maiores, porque ao mesmo tempo que a gente tem aí a tecnologia avançando, com medicações que nos proporcionam a cura de doenças até então impensáveis, né, de serem curadas, como o câncer, por exemplo, e também as tecnologias que permitem o rastreio de doenças antes mesmo delas acontecerem, rastreamento genético, a avaliação das nossas crianças, que, né, onde é possível a gente ter ali uma expectativa do desenvolvimento de certas patologias que podem já ser tratadas antes das células começarem a sua mutação. Isso tudo nos traz uma possibilidade de um ganho no tempo de vida, mas nem sempre nos garante a qualidade dessa vida que vai ser vivida. No planeta, nós temos o que chamamos de zonas azuis, e é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. As zonas azuis são regiões existentes em vários lugares, em vários continentes do mundo, que a princípio vêm sendo pesquisadas e procuradas, né, por pessoas para entender o que essas zonas representam, o que há de diferente nesses lugares, que de repente poderia ser replicado, já que lá as pessoas duram mais e com qualidade de vida. Então, nós temos algumas regiões que são como ilhas, né, em vários lugares, onde as pessoas saem dos grandes centros ali, acabam vivendo 100, 120 anos com qualidade. E aí, há um tempo já, essas regiões vêm sendo pesquisadas para a gente poder entender esses segredos. E será que existem segredos? Quando a gente vai agora para a internet, no YouTube, no Instagram, no TikTok, em vários lugares, não é difícil a gente rolar a página um pouquinho e começar a se deparar com receitas milagrosas. 5 passos para dormir melhor. 5 receitas muito diferentes, né? Receitas inovadoras de comida de qualidade. Fórmulas mágicas, chás, farinhas, pílulas, né? Que vão nos ajudar a dormir melhor, a ter uma vida melhor. Isso tudo tem que ser visto com muita cautela, porque hoje as redes sociais viraram um verdadeiro palco, né, para pessoas que querem ali ganhar seguidores, ganhar dinheiro, e isso nem sempre é verdade, pode ser inclusive um risco para a nossa saúde. O fato é que quando a gente vai acompanhando as pesquisas, quando a gente vê o que realmente existe de confirmação em relação à qualidade de vida no mundo, a gente se depara com coisas simples. A gente começa a perceber que a busca pela saúde, ela não deve ser uma forma de adoecimento, onde a gente pensa que tudo pode fazer mal, qualquer coisa que a gente consuma pode causar algum tipo de doença, ou pior, que na verdade a gente precisa fazer grandes esforços e ter uma grande mudança na nossa vida para poder ter hábitos que levam uma longevidade maior. Isso tudo tem que ser visto com muita racionalidade, porque a gente tem que pensar assim, bom, hoje nós temos a possibilidade de tecnologia para a criação de alimentos, de produtos, de medicamentos, que até pouco tempo atrás não existiam. E nos últimos anos, a nossa expectativa de vida, ela não mudou muito em relação aos séculos anteriores, e o que mudou da expectativa de vida tem muito mais a ver com o controle de doenças e infecções transmissíveis do que o próprio adoecimento ou consumo de alimentos, enfim, né, que podem ser nocivos. O fato é que a gente entende que a comida de verdade acaba sendo um grande remédio e uma grande prevenção. Então, sim, os nossos hábitos alimentares, eles podem desenvolver doenças que potencialmente reduzem a nossa expectativa de vida,
mas isso não está ligado à necessidade de consumo de produtos específicos que têm essa promessa, né, dentro desse eixo comercial de promover uma vida melhor. E aí essas zonas azuis, elas têm sim segredos que quando a gente começa a analisar, a gente pensa que podem ser muito óbvios. E aí cabe a gente refletir o quanto a gente está buscando de saúde em aspectos dificultosos da nossa rotina, tornando essa busca por saúde mais um peso a ser carregado, mais um esforço a ser feito, que acaba mais nos adoecendo do que ajudando a melhorar os nossos anos aqui na Terra. E aí, as zonas azuis são as seguintes: Okinawa, no Japão, que fica bem no sul do Japão. Nós temos Sardenha, na Itália. Nós temos Loma Linda, na Califórnia. Península de Nicoya, na Costa Rica. E Icária, na Grécia. E cada um desses lugares, cada uma dessas zonas azuis, eu vou comentar em relação ao segredo que ela dispõe. Então, como que isso foi analisado? Pesquisadores começaram a visitar esses lugares. E dentro das estimativas da OMS, por exemplo, eles fizeram um rastreamento e começaram a perceber que lá nesses lugares as pessoas viviam mais, que não era incomum ter pessoas ali de 110 anos vivendo e melhor, vivendo com qualidade. Essas pessoas não estavam adoecidas ou dependentes, né, ou com perda da sua autonomia. E aí eles foram visitar, então, para ver o que cada zona dessa traz de segredo. Em Okinawa, no Japão, a gente sabe que o Japão tem tradições muito fortes, né, tradições milenares em relação aos seus costumes. Ao contrário da China, por exemplo, que tem tradições, né, ambos tradições orientais, mas na China muito mais ligado ao eixo religioso, no Japão eles possuem uma disciplina que é reconhecidamente capa de revista do Japão. Então, todo mundo tem esse entendimento de que os japoneses são um povo muito disciplinado, muito rigoroso, né? Inclusive na organização das suas cidades e no desenvolvimento das suas crianças, por exemplo. Mas, de uma maneira muito interessante, o que se achou que seria o segredo de Okinawa é a relação interpessoal que essas pessoas mantêm nessa região que não é dada a grandes metrópoles, muito diferente do Japão, que eu diria que é o ápice da tecnologia do mundo, né, onde a gente tem tudo muito tecnológico. Em Okinawa, que é essa região no sul do Japão, o que chama a atenção dos pesquisadores é a capacidade de convívio em sociedade. Então, é uma região onde todo mundo se ajuda e eles têm esse sentido social de utilidade muito forte. Então, as comunidades, elas são formadas de maneira que toda a comunidade se reconheça como família. E nesse eixo de formação de vínculo e de amigos, eles destacam o propósito de vida que para cada um ali é muito claro. Então, nesse caso, eles entendem que ajudar uns aos outros traz um senso de utilidade nas regiões com poucos recursos, porque já que eles não dispõem de grandes tecnologias, existe um entendimento que a grande forma de manter a vida com qualidade de cada pessoa, cada indivíduo que vive nessa região, é justamente estabelecendo um vínculo de coletividade. Quando a gente traz para o nosso dia a dia isso, a gente entende que isso é algo tão simples e que nessa região, notadamente, faz diferença no longo da vida, né? Ao longo da vida, no tanto de idade que essas pessoas acabam tendo e na qualidade de vida. Então, que muitas vezes a gente vê como uma futilidade e que nos dias de hoje está tão difícil de manter, que são as relações interpessoais. E hoje a gente fala muito de saúde social, agregada ali à saúde mental e saúde comportamental, porque a gente entende que o mundo vem numa evolução tecnológica, mas também numa decadência do cuidado de rede, de sociedade, de cadeia e de vínculo. E que isso pode e deve sim ser relacionado às doenças, inclusive às doenças físicas.
Se a gente fizer um pensamento, né, um pouco mais direto com a nossa vida real, o que a gente tem hoje desde a pandemia, né? Principalmente já vínhamos nessa individualização do ser, né? Na dificuldade do cuidado mútuo, mas depois da pandemia isso ficou ainda mais forte, porque nós vivemos um período de reclusão. E como somos seres adaptáveis, a gente acabou achando bom aquilo que estava acontecendo, não no sentido do caos social, mas a gente acabou criando formas de adaptação e pensando que não era tão ruim assim trabalhar de casa, não era tão ruim assim ter aula online, que o melhor talvez fosse utilizar esse meio digital para manter as nossas atividades. Então, profissões acabaram se digitalizando e se tornando, né, formas de viver e de evoluir profissionalmente à distância, e isso tudo quebrou um pouco a nossa rotina de cuidado, tornando a gente até um pouco antissocial, pensando que, bom, eu não tenho que tolerar o convívio em sociedade se eu posso fazer tudo sozinho. E isso está diretamente ligado também ao nosso adoecimento, tanto do aspecto emocional quanto mental, e também do aspecto físico, porque nós vemos uma relação muito grande na função dessa rede e principalmente quando existe a falta dela, a possibilidade dos indivíduos, aqueles que têm tendência ou que estão passando por alguma dificuldade, que não tem com quem dividir essa dificuldade, de serem levados aí ao consumo extremo de álcool e outras substâncias, fazendo então um quebra-cabeça ali do adoecimento do eixo mental, emocional e físico. Então, lá no Japão, em Okinawa, as pessoas falam muito dos amigos e de Ikigai. Ikigai, inclusive, é tema de um livro que foi aí vendido em altas escalas, que fala da necessidade de propósito na nossa vida. Mas não desse propósito subjetivo, né? E abstrato. Não, um propósito que nos faça realmente levantar pela manhã. Isso é muito interessante também, porque quando a gente faz um paralelo com a nossa vida real, nós podemos analisar de uma maneira muito simples o nível de adoecimento diante, né, o passo da perda do senso de utilidade e também do propósito quando as pessoas se aposentam. Não é incomum pessoas que têm ali uma vida profissionalmente ativa, no momento da aposentadoria, elas acabam mudando o estilo de vida para duas frentes. Ou essa pessoa procura a manutenção de vínculos a partir de atividades sociais e atividades esportivas, por exemplo, que vão colocar ela num eixo ali de amigos, ou essa pessoa acaba decaindo na sua autonomia e pensando que realmente ela perdeu o propósito da vida dela. E aí a gente tem diversos casos de relação de transtornos de depressão, né, transtornos depressivos e transtornos de ansiedade também nesse eixo da vida que pega ali justamente a fase, né, de 65 mais. Então, isso sim, né, a criação de redes, a construção de vínculos, ela pode ser citada como um segredo de longevidade, e quanto mais a gente aposta nisso, a gente quebra essa cadeia que existe hoje da individualização e da vida isolada, e a gente aposta num eixo que acompanha a humanidade desde os seus primórdios, que é justamente o contato social e o crescimento enquanto grupo, enquanto comunidade. Esse é o segredo de Okinawa, no Japão. Quando a gente vai para Sardenha, na Itália, a gente pode até imaginar que os italianos têm sim também esse senso de comunidade muito forte, haja visto que a gente sabe a característica da Itália, que são as grandes famílias, os grandes grupos, né, as confraternizações, que são pessoas extremamente expansivas. Mas vejam vocês que dentro dessa expansão, dessa comunidade, dessa tendência em viver em grandes grupos, existe algo que isso gira em torno, que é justamente a comida e a bebida. A gente sabe que o vinho, ele possui propriedades por conta de algumas substâncias que existem na uva e que, ao contrário do suco de uva, o vinho, que possui também um teor alcoólico, acaba tendo propriedades adicionais. Isso não é desculpa para beber todos os dias, e a gente sabe que em relação ao alcoolismo não existem doses seguras do consumo de álcool. Mas sim, alguns fenóis que existem no vinho acabam trazendo, proporcionando alguns benefícios fisiológicos que ainda não são certeiros, né? Então, isso é uma das coisas que a gente vê muito rolando nas redes sociais, em grupos de WhatsApp.
avisos de que tomar uma taça de vinho por dia melhora o coração. A verdade é que isso pode estar muito mais ligado ao momento do que ao consumo do álcool em si. Então, essa taça de vinho, que também é um dos segredos de Sardenha na Itália, é um consumo em sociedade, em confraternização, e não necessariamente um consumo para esquecer dos problemas do dia, como acaba sendo o consumo de álcool nos grandes centros e em cidades mais desenvolvidas, onde, individualmente ou em grupos, as pessoas acabam aderindo, né, a encontros regados ao álcool, não com o propósito de compartilhar, né, compartilhar o seu momento, de tornar algo mais vívido em suas memórias, mas sim de esquecer problemas. E aí nós temos outro problema de saúde instalado, que não é o caso dessa região, dessa zona azul. Lá em Sardenha, eles falam muito da dieta. Então, é justamente a colocação da alimentação em primeiro lugar. Agora, existe algum segredo de alimentação? Meu Deus, o que eles consomem em Sardenha que eu preciso consumir também? A gente, em primeiro lugar, tem que entender que dietas dispostas em regiões, elas são analisadas em relação aos seus benefícios para aquela região. Por exemplo, isso significa que não necessariamente, né, essa dieta vai trazer benefícios em outra região cultural. Então, quando a gente pensa em uma comida de qualidade, e aí eu prefiro falar sobre isso antes de falar dos segredos da Sardenha, é que a primeira coisa a gente tem que prezar pela realidade cultural daquele lugar. Isso significa que, por exemplo, existe aí um tratado, o entendimento de que a cozinha mediterrânea é uma forma de alimentação que previne doenças. Inegavelmente é. O que a comida mediterrânea tem? Frutos do mar, azeite de oliva, baixo teor de sal. Porém, existem instrumentos de medida, existem elementos desse tipo de alimentação que são características do Mediterrâneo, né? Dos Países Baixos, da Europa, onde existe ali um consumo de peixes, a qualidade da água onde esse peixe vive, a forma de pesca, o azeite de oliva, como é produzido. Nem sempre isso vai poder ser representado na nossa cultura, assim como a comida oriental e outros tipos de alimentação. O primordial de entender isso é que quando a gente fala da alimentação de uma comunidade, de um eixo cultural, isso está muito mais ligado à forma de preparação desse alimento do que o alimento em si. Ou seja, na Itália, em Sardenha, onde as pessoas têm uma longevidade com qualidade e eles empregam esse entendimento na comida, eles também deixam claro que a comida lá é feita com amor. Existe uma relação muito próxima de emoção com a comida. Então, mais uma vez, a comida e a bebida são representativos da vida em sociedade, em comunidade, do compartilhamento. E, claro, utilização de alimentos frescos. Então, verduras frescas, ingredientes, né, frescos, como a farinha, o trigo, que são feitos para massa, que é o prato típico da Itália. Isso não significa que comendo massa viveremos mais, mas sim a forma como nós temos a relação com o nosso alimento, que trazendo para a nossa realidade faz total sentido. Quando a gente fala de uma alimentação de qualidade, a gente não está falando apenas do tipo de ingrediente com menos gordura, menos sal, menos açúcar, que são aspectos óbvios. A gente está falando também na melhora da construção da nossa relação com a nutrição, da nossa relação com a comida. Então, em Sardenha, eles indicam que desde a confecção da comida até o seu compartilhamento, existe um eixo cultural, uma forma de vida, de encarar esse alimento, que ele se dá como uma forma de justamente expandir, né, as nossas relações, e não apenas da nutrição do corpo. Da mesma forma, como eles fazem essa representação da comida de uma maneira tão emocional, de uma maneira tão importante no eixo social, eles também declaram terem uma relação muito saudável com ela, ou seja, não comer em excesso. Apesar do círculo social e desses encontros e dessa relação com a comida ser muito forte na Itália,
em Sardenha, de maneira geral, ele existe para, assim, unir as pessoas, para também fortalecer esses laços da boa alimentação com a comida fresca, com a produção da comunidade, né, livre de substâncias, justamente por ser uma comida feita, homemade, que a gente chama, feita em casa. É uma comida também com baixo teor de gordura, baixo açúcar, nada processado, que isso a gente já sabe que faz bem. Mas eles colocam, além disso, esse amor, esse propósito e essa boa relação emocional com a comida que faz toda a diferença. Então, em Sardenha, eles destacam a dieta, mas não a dieta por si só, e sim a relação alimentar com a dieta, que também nos nossos tempos acaba, infelizmente, ficando um pouco deturpada, ao passo que a gente tem aí várias teorias elaboradas, como a gente fala no meio da pesquisa, das vozes da nossa cabeça, de que algum alimento é muito nocivo, alguma bebida é muito prejudicial, quando na verdade a gente está falando dos excessos, né? Porque em equilíbrio a gente pode desfrutar de diversos momentos. As restrições, elas são muito mais maléficas do que benéficas para a saúde. E o que a gente tem que pensar mesmo em relação à comida é o que a gente pode manter da comida feita com qualidade, com constância por um grande período de tempo. Que aquilo pode virar um hábito e não apenas uma dieta. A gente nem fala mais em dieta. Então, a dica de Sardenha está exatamente nisso. Na comida fresca, na comida do eixo cultural. Então, o que produz-se aqui no Brasil? Arroz com feijão. Então, é o bom e velho arroz com feijão, a boa e velha comida caseira, natural do seu local, sem excessos, prezando pela confecção artesanal, que é o melhor por conta justamente quando a gente coloca ali afeto e uma relação emocional adequada com essa comida. Bom, quando a gente vai para Loma Linda, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, a gente tem uma comunidade com um pouco mais de 12 mil habitantes. E nessa comunidade, o eixo principal da longevidade está relacionado com a fé. Essa comunidade é uma comunidade de evangélicos, então é uma comunidade que preza muito, inclusive por pesquisas que trazem investigações do impacto da fé na saúde do ser humano. Não de alguma religião propriamente, apesar de sim lá eles terem uma religião, né, a religião evangélica ser a religião cerne ali, o pilar da comunidade, mas eles relacionam a sobrevida maior, a longevidade, com hábitos relacionados à fé. Aqui a gente pode entrar em uma discussão muito profunda, não é o objetivo, a gente vai ter momentos para esse tipo de discussão também, mas inegavelmente pessoas que desenvolvem espiritualidade, elas acabam sendo mais disciplinadas e tendo alguns contextos de valores morais mais aperfeiçoados daqueles que não possuem espiritualidade. Aqui a gente não está discutindo o papel da religião em si, e tampouco a gente pode afirmar que um eixo espiritual é melhor que o outro. O fato é que quando as pessoas alimentam a sua espiritualidade, elas acabam tendo uma relação mente-corpo muito forte, um autoconhecimento fortalecido também, o que leva a uma melhora da relação interpessoal, fortalecendo esse vínculo social com a alimentação e com hábitos de rotina, que fortalecem também mente, corpo e espírito, e isso está relacionado com uma longevidade com qualidade. Nessa região, como falei para vocês, existem pesquisas, existem universidades que são ali, tem ênfase, né, na pesquisa justamente desse lado da fé na saúde física e mental. Então, eles atribuem justamente a espiritualidade a esse eixo que é capaz de deixar o ser humano se sentindo mais inteiro, cometendo menos excessos, melhorando vínculos sociais e também fortalecendo esse eixo importante que é do ser humano integral. O segredo de Loma Lima, na Califórnia, é justamente a espiritualidade. E aí nós vamos para a Costa Rica, na península de Nicoya. Na Costa Rica, eles colocam o trabalho como potencial fortalecedor da longevidade com qualidade. A gente pode repetir aqui mais ou menos o que eles acreditam lá no Japão, quando a gente fala do Ikigai, do nosso propósito. Aqui, na península de Nicoya, eles entendem que o trabalho devolve em prazer, o trabalho devolve em saúde,
Mas, claro, um trabalho com propósito, e eles citam de novo o senso de utilidade, como sou útil para a minha comunidade. Essa península é uma península pequena, que também tem uma questão de vínculo social muito forte, mas lá as pessoas trabalham até morrer praticamente. Eles não têm um conhecimento, assim, um reconhecimento da aposentadoria como algo bom, justamente porque eles relacionam o fim desse eixo de trabalho, o senso de utilidade, como o fim do propósito, o fim da vida. Porque uma pessoa que não tem utilidade na sua comunidade, ela simplesmente não faz falta para aquela comunidade e tanto faz ela estar viva ou não. A passo que uma pessoa que é útil para sua comunidade acaba ganhando amparo também pelos seus entes próximos, e isso acaba trazendo uma unificação da importância, porque tanto a comunidade entende que aquele ser humano é importante para a manutenção, né, do movimento nesse lugar, como também essa pessoa se sente com o senso de utilidade nutrido e acaba querendo produzir mais para aumentar e fortalecer esse eixo e deixar um bom legado. Então, na península de Nicoya, na Costa Rica, a população entende que o trabalho é uma forma de aumentar o vínculo, aumentar a disciplina, aumentar esse eixo também de comunicação mente-corpo, ao passo que, para eu ser útil, eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem, para que eu possa desempenhar o meu papel da melhor forma. É muito interessante, porque trazendo para a nossa vida real, hoje a gente tem um reconhecimento pela OMS, né, de saúde, da Organização Mundial da Saúde, de que a recuperação de doenças, a reabilitação, a prevenção de doenças, ela tem que ser capaz de manter uma saúde que já era reconhecida, né, como conceito de saúde espiritual, mental, comportamental e física, mas não apenas para a manutenção dessa saúde, que todo indivíduo ele tem que ser útil e ocupar um papel na sua comunidade. Então, com esse conceito, a OMS traz também um pouco desse entendimento das zonas azuis, porque ela reconhece que de nada vale um indivíduo ser saudável ou viver muito tempo se ele não vai construir algo e ter um elemento importante de representação dentro da comunidade que ele vive. Isso não significa que a gente precisa desempenhar papéis extremamente relevantes. A gente pode simplesmente desempenhar um bom papel na nossa família, né? Na nossa sociedade, na nossa micro-sociedade. E quem que não gosta de ser útil? Trazendo um pouco aqui para a nossa questão do feminino, a mulher tem esse senso de utilidade muito forte, porque a mulher ela tem um componente de serviço muito forte. Então, a gente basta ver o comportamento da mulher em relação à sua dinâmica de rotina, aos papéis que ela desempenha em casa, no cuidado com os filhos, com os próprios pais no fim da vida. Então, para a gente, é muito importante esse senso de propósito e o senso de utilidade são componentes importantíssimos para a gente poder manter o nosso autocuidado também, né? A gente precisa, olha, como a gente se sente, por exemplo, quando a gente mesmo está doente e não é capaz de desempenhar nosso papel. A gente até tem uma relação ali com o masculino, né? Que a gente sabe que o homem, para qualquer dorzinha, qualquer coisa que ele sente, ele já se sente apto a descansar, tirar um repouso, porque o nosso senso de serviço, ele é maior que o senso masculino. Nós vivemos para servir. Eu não estou dizendo aqui que a gente vive só para isso, mas a gente tem isso forte, né? É genuíno do feminino isso. Então, ao passo que a gente se sente útil no nosso trabalho, com propósito, às vezes o propósito da utilidade ele é muito mais importante para a gente do que o propósito próprio. Por exemplo, às vezes eu me sentir útil no meu trabalho, desempenhar o trabalho de uma maneira que eu ajude outras pessoas, é muito mais importante do que o meu crescimento individual na carreira. O homem não. O homem ele tem um senso, né, egóico ali, algo que alimenta a sua relação com si próprio, que também é natural do homem. Não estou dizendo que uma coisa é boa ou ruim, estou dizendo apenas que é, né, e que é diferente essa relação. Então, esse senso da utilidade para a gente é muito importante. Vamos fazer ali uma varredura, ali, pensar como anda o nosso senso da utilidade. Às vezes a gente está mais deprimida, está mais chateada,
ou tá um pouco desestimulada com o próprio trabalho, com a vida, mas talvez se a gente parar para pensar, como está o meu senso de utilidade? Será que eu estou me sentindo útil nesse trabalho? Será que eu estou me sentindo útil nesse lugar? Ou eu estou ali achando que tanto faz a minha presença? O tanto faz a minha presença para a mulher é muito ruim, né? A gente quer ser notada e a gente quer ser valorizada pelo que a gente faz. Então, às vezes, a gente está também um pouco, né, numa situação estranha com a gente mesmo, justamente por conta do apagamento aí desse senso de utilidade. E a última região fica na Icária, na Grécia. E lá eles falam muito sobre o estilo de vida ancestral. Então, na Grécia, né, que é o berço da humanidade, nós temos ali, né, a Grécia como um marcador da história da humanidade. Nessa região da Icária, eles cultivam ainda hábitos de 500 anos antes de Cristo e eles se orgulham disso. Então lá eles têm uma relação com o estilo de vida ancestral, num componente que entende que a história faz parte do presente e que muitas coisas, ainda que haja uma tecnologia, né, que leva à evolução, muitas coisas podem ser mantidas e devem ser alimentadas. E que isso está relacionado também com a capacidade de criação de eixo histórico, de relação das pessoas, pensando que eles têm ali um dever a cumprir, né? Eles têm que manter algo, eles têm que valorizar, eles têm que brindar os seus ancestrais. E isso para eles também traz um senso de comunidade muito importante. Então, eles falam muito da rotina, que seja positiva para os hábitos e negativa para a flexibilização. O que acontece? O que significa isso? Que eles têm hábitos que eles mantêm do convívio em sociedade, da alimentação, da forma de vida, e que isso alimenta essa história deles, eles entenderem que isso também está relacionado com o propósito de passar as coisas de geração a geração. E, ao mesmo tempo, eles são muito claros em falar sobre a rotina negativa para a flexibilização da mente. O que significa isso? Que o ser humano ele tem dificuldade de se expor à mudança. E essa rotina negativa para a flexibilização da mente, ela é ruim, porque quanto mais a gente mantém a nossa mente pronta para o novo, pronta para mudar, tendo noção das nossas raízes, tendo noção do que nos trouxe aqui até aqui, a gente é capaz de construir a nossa própria história. Então, é um pouco de mistura de uma vida ancestral, reconhecendo a importância da nossa história, das nossas raízes, do nosso núcleo familiar, reconhecendo ali, valorizando o que os nossos antepassados fizeram, que nos trouxeram até aqui, mas também mantendo uma flexibilização da mente. A gente não vai viver desse passado ou querer copiar tudo que essas pessoas fizeram, porque no nosso tempo não faz sentido. Mas sim, a gente vai valorizar isso, tomar isso como exemplo, como raízes que nos solidificam, nos fortalecem, mas também a gente vai buscar a nossa própria história, estando aberto para a evolução dos tempos. E lá em Icária, eles falam muito já, né, dessa conexão com o passado, da valorização da ligação familiar. Então, para eles, isso é muito importante. E vejam que curioso, na verdade, isso solidifica e une tudo. O social, a comunidade, o poder de pertencimento que a gente tem a uma família, a um núcleo, e também o convívio em cima da ancestralidade, fazendo coisas como antes, inclusive em relação à alimentação, em relação a alguns hábitos de vida. O que a gente pode dizer sobre o segredo da longevidade, então? A gente pode, sim, colocar como eixos o que a gente conhece hoje na nossa história atual, que fala tanto da alimentação, da realização de atividade física, de exercícios físicos regulares, mas a gente não pode esquecer da conexão das ligações sociais e do propósito, que é muito importante para o ser humano. Então, só a dieta e só o exercício jamais farão sentido, porque isso diz respeito à nossa saúde física. E se a nossa saúde emocional não estiver cumprindo também com essa necessidade de evolução, de entendimento, né, do que existe no mundo atual, apoiado na história que nos faz, a gente também não tem condição de manter uma saúde física adequada, ainda que a gente se alimente bem e que faça atividade física.
O fato é que as zonas azuis, elas nos trazem a ideia de que o ser humano é um todo, e não só no individual, mas também no coletivo. E uma das formas de aguçar o senso de utilidade que a gente tem aqui no Instituto é justamente trazendo conhecimento para que possa ser compartilhado e tocar mais no coração de outras mulheres que precisam melhorar sua qualidade de vida para ter mais longevidade e que devem pensar que esse eixo está, sim, em primeiro lugar, no nosso autocuidado, para que a gente possa cuidar melhor do outro, mas também de nutrir corpo, mente, alma e espírito através de boas relações, de um senso de utilidade, de um propósito de vida, porque ninguém gosta de acordar de manhã sem ter o que fazer, de uma ótima alimentação, muito mais baseada na comida de verdade, feita em casa, né, ou de maneira mais homemade mesmo, uma maneira mais artesanal, e da atividade física, que ninguém precisa virar atleta, basta manter o movimento. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre as zonas azuis. E se vocês gostaram, comenta aqui e compartilhe o vídeo, porque eu vou adorar que esse vídeo chegue a mais pessoas. Até o nosso próximo encontro.